Existe uma conversa acontecendo hoje no campo que eu acho muito interessante. Tem muita gente dizendo assim: ah, mas agora a Estância virou empresa. E normalmente essa frase aparece quando muitos começam a falar de organização, de que tem que ser profissional, de que já não é mais um negócio como era tocado como antes, né? Quando começa a organizar pagamento, ter muita rotina, ter regra, e aí principalmente isso vem à tona, né? Quando o pagamento também não é mais feito em dinheiro, né? Mas sim por Pix ou por transferência. Para muita gente do campo, isso é um sinal de que a Estância realmente está virando uma empresa, de que está ficando distante, de que está deixando de ser uma estância, de que vão terminar com as tradições, né? Mas será que realmente esse é o problema, né? Será que isso é um problema? Ou será que a gente está confundindo as coisas? Existe um outro lado dessa história que pouca gente fala. Existe um patrão que está desorganizado e que muitas vezes, tá? E é justamente essa desorganização que acaba queimando a imagem de uma estância e que tenta trabalhar de uma forma organizada. Vestimenta, aparências, tradicionalismo, né? Cachorros, coisas antigas, não quer dizer que tu te caracteriza como uma estância. Isso não tem nada a ver. E muito pelo contrário, né? Existem coisas que o tradicionalismo vem nos ensinar em termos de disciplina. Nesse vídeo eu vou falar de um ponto, né, que pode ajudar muito na relação entre o patrão e o funcionário e que geralmente a gente não se dá conta. E um dos lugares onde isso mais aparece, aonde a gente pode realmente fazer um vínculo forte com o funcionário, né, ou o funcionário com o patrão, é justamente na hora do pagamento. Vamos pensar numa situação seguinte, que é muito comum no campo. Muitas instâncias trabalham com um sistema de folga que faz parte da nossa cultura, que o pessoal vai para a cidade, né, uma vez por mês ou a cada 15 dias. E aí o problema começa quando realmente todo mundo recebe no mesmo dia, né, no final do mês, mas as folgas elas não são iguais para todos, elas estão desencontradas das datas de pagamento. E aí tem gente que sai no final de semana antes da virada do mês, tem gente que sai no final de semana depois da virada do mês, porque não é sempre que o final de semana, sexta-feira, enfim, é final do mês. E aí acontece uma coisa muito simples, mas que é um problema que acaba gerando, né, um problema muito grande. O peão chega na cidade, não está casado, né, com o dia do pagamento, o pagamento não foi acertado, não foi transferido, e aí começam os problemas, né? Que é conta que está vencendo, é multa, atraso, e gera uma insegurança no pessoal de campo, né? Que tá para receber aí o seu salário. E é justamente aí que começa a surgir uma interpretação errada, de que uma instância virou uma empresa porque o patrão só paga por Pix e que isso ficou distante, né? Tá gerando um distanciamento entre o patrão e o empregado. E o grande problema aqui, a grande maioria dos problemas não é a questão do Pix, e sim a falta de organização, a falta de coordenação, de alinhamento do pagamento estar combinado com a ida na cidade do funcionário. Porque se a gente parar para pensar, né, e olhar com calma, o que realmente gera valor para quem trabalha no campo é segurança, previsibilidade e é saber que vai chegar na cidade, o dinheiro vai estar disponível, seja por Pix, por dinheiro, cheque, enfim, como que seja, né? E que vai ter tempo hábil aí para fazer as voltas, fazer os pagamentos. Isso não tem nada a ver com deixar de ser estância, isso não tem nada a ver com deixar de ter as tradições, mas sim com organização, com alinhamento, com compromisso e que entra numa questão muito simples e muito importante, que é a questão das folgas, né? Girarem em torno do dia do pagamento, né? Que vai estar sendo acompanhado, alinhado. E de uma forma prática, né? Fazer isso é ter um sistema organizado, ter o caixa da estância, o caixa da empresa organizado com as datas de pagamento, né? Para que isso acabe acontecendo de uma forma natural, não tenha atrasos, não tenha desorganização e assim também uma dica muito importante aqui é fazer um sistema organizado, né? O que eu me refiro com organizar o caixa e organizar o dia do pagamento e a questão da folga? É saber que a folha de pagamento no final do mês
Se o pagamento é mensal, né? Tem muita instância fazendo por aí pagamento quinzenal, justamente para não acontecer esse tipo de problema, para o pessoal ir para a cidade sempre com dinheiro, né? Isso é outra coisa que gera uma afinidade entre o patrão e o empregado, mas tu tá fazendo com que o teu funcionário receba o pagamento sempre antes do dia 30. Então, se ele vai no final de semana do dia 30, 31, enfim, ele vai receber naquele final de semana. Mas se ele é daquela turma que vai tirar um final de semana de folga no anterior ao dia 30, vamos supor no 24, 23 ali, nós como instância, né, já temos que ter organizado o nosso caixa para pelo menos fazer uma parte do pagamento para que o pessoal possa cobrir as suas contas no final do mês, né? Isso evita multa, evita atraso, evita constrangimento, evita insegurança e gera uma coisa muito importante dentro da equipe, que é a credibilidade. Porque o funcionário começa realmente a perceber que o lugar está organizado, que o patrão se preocupa, né, com o funcionário, que o negócio funciona, que o negócio tem caixa para pagar todo mundo em dia, né? Mas para fazer isso, a gente precisa realmente ter essa organização, essa profissionalização do negócio, ou seja, fazer uma gestão, né, ter um domínio mínimo do negócio aí com o caixa, e isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com deixar de ser instância, né? E tem muita gente aí quebrando esse paradigma e fazendo com que as coisas funcionem e mantendo os tradicionalismos comuns da nossa cultura, que é muito bom, muito bonito, né? E que tem a ver justamente com a disciplina da tradição, né? O respeito à palavra, o respeito pelo trabalho, né? O respeito pelas coisas, pelas pessoas, né? Que vão construindo aí o negócio junto com a gente. Então, não adianta a gente dar desculpa dizendo, mas aqui é uma instância, é um sistema antigo, né? Se no fundo o problema é a desorganização, e quando tudo isso não existe, né? A realidade é simples, cada vez menos vai ter gente interessada em trabalhar nesses lugares que são inseguros, que não pagam em dia, que não são organizados, né, que não tem essa segurança, né, e cada vez essas pessoas vão procurar lugares que entreguem essa estabilidade, essa segurança aí e tenha esse conforto para trabalhar e para receber. Agora, quando o contrário acontece, né, quando existe realmente essa organização nas coisas simples, como o pagamento, né, pagamento, isso é um valor enorme para o pessoal, né? Tu constrói uma coisa muito poderosa dentro da tua instância, que é a confiança. E muitas vezes essa confiança começa justamente nas coisas mais simples, nos pagamentos, nos acordos com as folgas, né? Em mostrar que quem trabalha contigo tem um valor, né? Que é sério e que aquele lugar realmente funciona e continua sendo, sim, uma instância que é bem tocada, né? E muito bem gerenciada. Agora eu quero saber de ti, na tua opinião, receber por Pix, transferência, desorganização, tudo que a gente conversou aqui realmente descaracteriza ser uma instância ou não? Vai ser uma empresa ou vai ser uma instância? Né? O que tu entende, né? Que é realmente o problema que a gente está vivendo no campo, né? É falta de organização, é falta de gestão, é falta de acordo, de alinhamento. Me conta aqui nos comentários como que funciona aí na tua região, aonde tu trabalha ou para quem tu trabalha, né? No teu negócio ou na tua propriedade. Um abraço e vamos por mais. Aqui no canal da Orneiro, a gente conversa sobre gestão de verdade no campo. Gente e gestão é o nosso tema principal. Se esse tema faz sentido para ti, te inscreve no canal, ativa as notificações e nos acompanha para as próximas conversas.